pessoal, então hoje vamos falar um pouco no Medley M15 de montagens de acordes e também modos gregos, ok? Eu estou focalizando a câmera de cima para baixo para que vocês possam ver as minhas mãos. Bom, o que acontece? Assim como a harpa, o piano e qualquer instrumento que trabalhe com teclas, ele trabalha, por exemplo, como o caso também do acordeon, eles trabalham com teclas que se dispõem a reproduzir o som das notas musicais, ok? Então, por exemplo, as teclas brancas nós temos os tons e as pretas os semitons. Explicando de uma forma melhor, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E daqui em diante, isso vai se repetindo cada vez mais. Dó, Ré, Mi, Fá, Si. Sendo que a repetição das notas em direção da esquerda, no caso, da esquerda para a direita, os sons vão subindo, do grave até o agudo. Quanto mais agudo, mais alto. Quanto mais grave, mais baixo. Ok, pessoal? Bem, a outra coisa importante é entender que as notas brancas, ou melhor, as notas que se encontram nas teclas brancas vão reproduzir os tons, tá? As pretas são semitons, porque entre cada nota existe um semitom. Então vamos dar um exemplo melhor. Eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. E o que significa? Que essas teclas pretas elas vão me dar o som que se encontram entre as notas. Assim como alguém, por exemplo, vamos usar assim uma maneira de interpretar de uma forma bem simples. Ela pega um determinado piso e começa a colocar cerâmica no chão. Entre uma cerâmica e outra, ele coloca o que nós chamamos de rejunte. O rejunte seria aquela massa que separa a cerâmica uma da outra. No caso do teclado, o rejunte é as notas pretas, que na realidade são os sustenidos. Lembrando que quando você vem do grave para o agudo, de baixo para cá subindo, cada vez para lá mais agudo, você tem então as notas que são chamadas de sustenido. Vamos dar um exemplo? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi e Fá. Entre Mi e Fá não tem sustenido. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Entre Si e Dó não tem sustenido. E assim tudo vai se repetindo. Agora o interessante é que a pessoa talvez me pergunte, o que é um sustenido? Basta você tirar a palavra sustenido e pense assim, subindo. Dó, Dó subindo. Ré, Ré subindo. Mi, Fá, Fá subindo. Sol, Sol subindo. Lá, Lá subindo. Si e Dó. Ok, pessoal? Também é interessante entender o seguinte, que quando você usa essas notas descendo, elas mudam de nome. Ó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Então, quando eu subo, Dó, Dó sustenido, Ré. Se eu desço, Ré, Ré bemol, Dó. Mais fácil ainda de entender é se você trocar toda vez que subir o sustenido por subindo. E toda vez que você vier da parte aguda do teclado para mais grave a mais baixa, você troque para descendo. Então vamos lá. Dó, Dó subindo, Ré, Ré, Ré descendo, Dó. Vamos melhor agora interpretar de uma forma mais clara. Dó, Dó sustenido, que é o Dó subindo, Ré, Ré, Ré descendo, Ré bemol. Então essa tecla ela vai ser chamada de Dó sustenido ou Ré bemol. Dó subindo ou Dó ou Ré descendo. Tá? Essa regra se aplica a todas as notas, seja no violão, no teclado, no cavaquinho. No violão é diferente, você tem cordas presas e cordas soltas. É muito comum uma pessoa que estuda violão aprender acordes. Eles aprendem posições que prendem 3 a 2 dedos. E isso, o que ocorre? Faz com que a pessoa pressionando 3 notas presas ou 2 notas presas,
a outra nota solta se complementa. Então, por exemplo, no teclado, isso é um pouco diferente. Você, quando aperta Dó, Mi, Sol, você tem um Dó maior. Ré, Fá, Lá, Ré menor. Mi, Sol, Si, Mi menor. Fá, Lá, Dó, Fá maior. Sol, Si, Ré, Sol maior. Lá, Si, Lá, Dó, Mi, Lá menor. Si, Ré, Fá, Si meio diminuto, ok? Lógico que aí o Si meio diminuto, o que é isso? Eu não entendi. Ou seja, quando você usa a regra para montagens de acorde de terça, ou seja, acordes que vão pular os dedos de 3 em 3 notas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acordes de terça, você obtém o Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá e Sol maior, Lá menor e o Si meio diminuto, ok? Essas notas, então, não ainda tão completas, tá? Mas você, por exemplo, com essas notas, você conseguiria tocar uma música em Dó maior, uma música em Lá menor, mas as outras sequências ficariam incompletas. Então, para que isso fosse aperfeiçoado, os músicos, provavelmente aí da Idade Média, que estudavam montagens de acorde em alguns outros instrumentos, que já começavam a surgir naquela época, começaram a estudar o meio de criar outras sonoridades, ou melhor dizendo, deixa eu me corrigir, de descobrir outras sonoridades. Então o que foi feito? O Dó maior, eles descobriram que a primeira, tá, eles poderiam chamar de tônica, porque ela dava um nome ao acorde, porque ela era a primeira. A terceira, eles chamaram de dominante, porque ela dominava e fazia com que a nota soasse como uma nota menor ou maior. E a terceira, subdominante, aquela que reforçava, aliás, a quinta, a subdominante, aquela que reforçava o papel da terceira. Então, para cá, para ficar melhor, Dó, Mi, Sol, Dó maior. No entanto, se a nota é maior e a terceira é a dominante, quando eu volto ela para trás, o Dó maior vira menor. Depois do Dó, nós temos o Ré menor. Se ela é menor, eu quero um Ré maior, eu pego a terceira e ando-a para frente. Em seguida, depois do Ré, temos o Mi menor. Se eu quero fazer com que esse Mi menor se transforme em um Mi maior, basta que eu pegue a terceira e faça ir para frente. Mi maior. Depois do Mi eu tenho Fá na escala. Fá maior, pegando a terceira, fazendo ela voltar atrás, Fá menor. Depois eu tenho Sol maior. Pegando a terceira e fazendo ela voltar para trás, o Sol maior vira Sol menor. Em seguida eu tenho Lá menor. Se eu tenho Lá menor, eu quero maior, eu pego a terceira e jogo para frente. Tudo bem, mas e o Si? Como é que fica o Si? O Si meio diminuto? O Si meio diminuto era formado por essas três. Então, como se faz? Bom, se eu fizer dessa forma, eu tenho um Si maior. Tem a primeira, a terceira do acorde e a quinta. Eu pego a terceira, se eu tenho um Si maior, desço e faço um Si menor. Si menor, Si maior. A terceira subiu, meio tom. Si menor, Si maior. Bem, pessoal, até aí então nós tivemos 7 notas maiores e 7 menores. E a pessoa então me pergunta, e o sustenido? Bom, o sustenido não é muito diferente. Eu tenho aqui um Dó sustenido menor, peguei a terceira, andei à frente, Dó sustenido maior. Depois do Dó eu tenho um Ré sustenido menor,
peguei a terceira, andei à frente, Ré sustenido maior. Depois eu tenho um Fá sustenido maior. Se eu pego a terceira e volto atrás, um Fá sustenido menor. Depois eu tenho um Sol sustenido maior. Se eu pego a terceira e volto atrás, Sol sustenido menor. Ok? Então, em seguida, eu tenho... Vamos lá, deixa eu ajeitar a mão. Aqui eu tenho um Lá sustenido maior. Com o dedo, a terceira nota voltando atrás, Lá sustenido menor. Como notamos, eu consegui então ter 7 acordes maiores, 7 menores feitos nas teclas brancas, 14 acordes, mais 5 sustenidos maiores e menores. Então eu consegui obter 24 acordes naturais. 24 acordes naturais, ok? Então, gente, não é muito difícil de entender a montagem de um acorde, ok? É tão fácil, basta você entender o funcionamento. Bom, eu vou parar por aqui, eu agradeço. Muito obrigado, e aí, fico muito agradecido de poder participar para vocês, tá? Um pouquinho daquilo que eu conheço. Gente, e hoje nós falamos de acordes naturais, montados em cima das notas de terça, ou seja, intervalos de 3 em 3 notas. Esses acordes que nasceram dos modos gregos, ok? E outra coisa interessante, aprendemos também sobre os sustenidos, tá? O sustenido bemol e assim a montagem dos 24 acordes naturais, ok? E esses 24, lógico, 24 acordes nos permitem tocar uma infinidade de músicas, daquelas assim bem mais simples, sem os acordes dissonantes, esses que no futuro nós vamos falar deles, porque nós hoje falamos de acordes consonantes. O que é um acorde consonante? É aquele acorde em que eu aperto 3 notas ou mais que venham se repetir, e essas 3 notas ou mais, elas venham no intervalo de 3 em 3 e elas me deem um som que soe como uma única nota. Por isso que é consonante, aquela que soa como uma única nota. Agora, as dissonantes, essas que no futuro nós vamos falar delas, são notas que recebem outras notas que não pertencem a esse campo harmônico. E essas determinadas notas, elas fazem com que nós venhamos ouvir mais notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Ou seja, você toca um acorde e você ouve 2 sons distintos, ou mais às vezes, tá? Gente, fui, siga no meu canal, e aí, valeu e muito obrigado. Estou indo embora, hein? Fui!